Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! A final da segunda edição da Conference League vai acontecer na cidade de Praga, na República Tcheca, no estádio Eden Arena, com Fiorentina e West Ham disputando o título da competição. E no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês da história dos dois times ao longo dessa competição. A Fiorentina conseguiu a sua vaga na Conference League 22-23 após terminar em sétimo lugar no campeonato italiano da temporada 21-22, a última vaga que dava acesso à Conference League. Na competição desse ano, começou na última pré-Conference League, já que nenhum time tem vaga direta à fase de grupos nessa competição, e teve que eliminar a equipe do Twente da Holanda, vencendo o primeiro jogo em casa, em Florença, pelo placar de 2-1. E empatando em 0-0 com um homem a menos, lá na Holanda, garantindo a sua passagem à fase de grupos. Na fase de grupos, a Fiorentina caiu diretamente no grupo A, juntamente com Istanbul Basaksehir, Hearts da Escócia e a equipe do Rigas. E a Fiorentina começou muito mal a competição, empatando o primeiro jogo em casa contra a fraca equipe do Rigas pelo placar de 1-1. E perdendo fora de casa para a equipe do Istanbul Basaksehir pelo placar de 3-0. Mas a partir dos jogos contra o Hearts, começou a remontada da Fiorentina. Fora de casa, elas venceram por 3-0. E no quarto jogo, em Florença, golearam a equipe escocesa pelo placar de 5-1, se restabelecendo na competição. Na quinta rodada, jogo decisivo contra o Istanbul e vitória em casa em Florença pelo placar de 2-1. E no último jogo, bastou vencer a equipe do Rigas fora de casa pelo placar de 3-0. 4 vitórias seguidas colocaram o time em segundo lugar no grupo A com 13 pontos e um saldo de 8 positivos, o que fez com que a Fiorentina disputasse uma fase anterior às oitavas de final. Todos os segundos colocados da Conference League disputavam um jogo eliminatório contra os terceiros colocados da Europa League, numa fase que antecedia as oitavas de final. Nessa fase de pré-oitavas, a equipe da Fiorentina mediu forças com o Braga de Portugal e vencendo o primeiro jogo lá em Portugal por 4-0 e também vencendo em Florença pelo placar de 3-2, garantiu seu acesso às oitavas de final da competição. Nas oitavas de final, a Fiorentina mediu forças com a equipe do Sivasspor da Turquia também, que tinha conseguido a sua vaga em primeiro lugar do grupo G e também venceu os dois jogos. Em Florença fez 1-0 e no jogo da volta na Turquia venceu de novo pelo placar de 4-1, passando às quartas de final. Nas quartas, mediu forças com Lech Poznan e venceu fora de casa pelo placar de 4-1, mas em casa foi surpreendido e perdeu pelo placar de 3-2, mas no placar agregado ficou 6-4 para a Fiorentina, que passou a semifinal da competição. Na semifinal, encontrou o adversário mais difícil dos mata-matas, que foi o Basel da Suíça, e em casa perderam pelo placar de 2-1 e foram buscar o resultado também de 2-1 fora de casa e venceram na prorrogação, com o placar final do segundo jogo ficando 3-1 para a equipe de Florença, placar agregado 4-3 para a Fiorentina. A Fiorentina buscará um título que não vem desde a temporada 2000-2001, quando foi campeã da Copa da Itália. E em termos de títulos internacionais, a Fiorentina não tem nenhum título dos atuais disputados. Foi uma vez campeã da Taça das Taças, que não é disputada mais, Copa embrionária dessa Liga Europa, no ano de 60 e 61. E a última vez que foi campeã internacional foi da Copa Mitropa no ano de 1966.
Para tentar vencer essa final, a Fiorentina conta com o seu artilheiro, o artilheiro da competição e artilheiro máximo como um todo, Arthur Cabral. Tem 7 gols na atual edição da competição, é o artilheiro, e ao todo, ao longo da história da competição, nas 2 edições, tem um total de 12 gols marcados. Além de Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, a Fiorentina conta no seu elenco com mais 2 brasileiros. O primeiro deles é Dodô, base do Curitiba, lateral direito, com passagens por Shakhtar Donetsk e Vitória de Guimarães, base do Red Bull Brasil, mas que fez toda a sua carreira na Áustria e na Itália. O brasileiro Igor, que também defende as cores de Florença. A equipe base da Fiorentina conta com Terracciano no gol, Venucci ou Dodô na lateral direita, Milinkovic, Igor ou Ranieri na quarta zaga, Biraghi na lateral esquerda, Amrabat, Mandrágora e Bonaventura no meio de campo, Nico Gonzalez, Ikoné ou Sotil e Arthur Cabral no centroavância. Já a equipe do West Ham conseguiu sua classificação para a Conference League também com o 7º lugar, só que no campeonato inglês da temporada 21-22. Também teve que começar disputando e mediu forças com a equipe do Viborg da Dinamarca e venceu o primeiro jogo pelo placar de 3-1 na Inglaterra. E no jogo da volta na Dinamarca, enfiou 3-0 na equipe do Viborg, passando a fase de grupos. Na fase de grupos, mediu força com a equipe do Anderlecht, do Silkeborg e do FC Steaua Bucareste e não tomou conhecimento de nenhum de seus adversários. Venceu todos os 6 jogos, garantindo o primeiro lugar do grupo e a passagem direta para as oitavas de final da competição, jogando uma eliminatória a menos do que seu adversário da final. Começou a competição vencendo em casa a equipe do Steaua Bucareste pelo placar de 3-1. Depois venceu fora de casa a equipe do Silkeborg pelo placar de 3-2. Em um jogo mais difícil, na terceira rodada, venceu o Anderlecht fora de casa por 1-0 e voltou a vencer a equipe belga em casa agora na Inglaterra pelo placar apertado de 2-1, adversário mais difícil da primeira fase. Na quinta rodada, venceu o Silkeborg em casa por 1-0 de novo e finalizou a primeira fase da competição goleando fora de casa por 3-0 de novo o Steaua Bucareste. Na fase de oitavas de final, seu adversário foi o AEK Larnaca, que veio da Liga Europa, mas o West Ham venceu os 2 jogos, o primeiro fora de casa pelo placar de 2-0 e garantiu a sua passagem às quartas de final, ao golear na Inglaterra pelo placar de 4-0. Já nas quartas de final, o seu adversário foi a equipe belga do Gent. O West Ham também enfrentou equipes do mesmo país e na Bélgica empatou pelo placar de 1-1, mas em casa atropelou a equipe do Gent pelo placar de 4-1, conseguindo sua vaga nas semifinais da competição. Nas semifinais, o West Ham mediu forças com a AZ Alkmaar da Holanda e venceu em casa pelo placar de 2-1 e garantiu sua passagem à grande final da competição, ao ganhar também na Holanda pelo placar de 1-0. O West Ham vem como favorito pela campanha até agora, com apenas um empate e o resto tudo de vitória, atrás de um título que não vem desde a temporada 80-81. E se formos levar em conta títulos apenas de primeira divisão, o West Ham não é campeão desde a temporada 79-80, quando foi campeão da Copa da Inglaterra. E o título que ele tem internacional único até agora nem existe mais. Também foi campeão da Taça das Taças no ano de 1964-1965. Para tentar ganhar este campeonato, o West Ham conta com a força de seu atacante Michael Antônio, que já tem 6 gols na competição, é o vice-artilheiro dela, brigando para ser o artilheiro da competição e passar o atacante da Fiorentina.
O West Ham conta com 2 brasileiros em seu elenco. O primeiro deles é Lucas Paquetá, base do Flamengo, com passagens também por Milan e Lyon, que comanda o meio-campo da equipe de Londres, e também com o brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri, com base no Santos e passagens por Roma e Chelsea, que ocupa a lateral esquerda, muitas vezes como reserva da equipe da Inglaterra. A equipe do West Ham conta com a equipe base que deve entrar em campo com Arreola no gol, Kerr faz lateral direita, Zuma e Agard na zaga, Cresswell é o lateral esquerdo titular. No meio campo, eles vêm com Declan Rice e Soucek, com Lucas Paquetá na ligação, para Bowen de um lado e Benrahma do outro, servirem o grande atacante dessa competição para o lado do West Ham, o Michael Antônio no ataque. A transmissão da final da Conference League ficará a cargo da ESPN Star Plus nos canais fechados de TV aberta e na rede de streaming, e acontece às 4 horas da tarde. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!